Olá, nono ano! Na aula de hoje nós daremos sequência ao estudo sobre a crase no capítulo 24. E na aula de hoje, então, eu irei resolver alguns exercícios com vocês e dessa forma, então, retomando, explicando os casos em que deve ser utilizada a crase e os casos em que ela não deve ser utilizada. Então, nós temos aqui os exemplos e, consequentemente, então, eu vou explicar cada um deles para vocês. Na primeira, a cerimônia iniciará às 8 horas. E aqui o exercício está solicitando que nós utilizemos ou a preposição a com o acento indicativo da crase ou não. Nesse caso aqui, nós temos a indicação de horas. A cerimônia iniciará às 8 horas. Então, qual que é a regra? Qual que é a orientação? No caso da indicação de horários, nós sempre deveremos utilizar a crase. Portanto, a cerimônia iniciará às 8 horas. Então, nesse caso, o às recebe a crase. Na letra B, o rapaz foi à Bahia para conhecer a cultura. Então, quando aqui nós temos a indicação de movimento para algum lugar, nesse caso, nós temos que lembrar da seguinte estrutura. Foi para a Bahia e voltou da Bahia. Se fosse para nós utilizarmos a forma voltou de Bahia, isso significa que nós não poderíamos utilizar a crase. Só que aqui, como nós podemos pensar o seguinte, o rapaz foi à Bahia e também o rapaz voltou da Bahia. Então, nesse caso, nós utilizamos a crase. Na letra C, vamos começar a pesquisar sobre animais marinhos. Aqui, o termo ele vai ser utilizado antes do verbo pesquisar. E a regra orienta que nós não podemos utilizar a crase antes de verbo. Portanto, vamos começar a pesquisar sem a indicação da crase. D. Eles vão conversar com o chefe cara a cara. O que nós temos aqui é um caso de palavras repetidas. E também, entre palavras repetidas, não é indicado o uso da crase. Na letra E, o garoto andou a cavalo pelo campo. A palavra cavalo é uma palavra masculina. E também aqui a orientação é de que antes de palavra masculina não se deve utilizar a crase. Então, o garoto andou a cavalo pelo campo, esse A sem a crase. Letra F, ele começou a trabalhar ontem. Então, a palavra que nós temos que observar é a palavra trabalhar. E trabalhar, então, é um verbo. E antes de verbo, não se utiliza a crase. Continuando, nós temos ainda aqui, esse produto é prejudicial à saúde. Então, a palavra saúde é uma palavra que é uma palavra feminina. Então, nesse caso, nós utilizamos esse produto é prejudicial à saúde e esse A com crase. Se nós trocássemos aqui, esse produto é prejudicial ao desenvolvimento, por exemplo. Também, então, é o raciocínio que nós poderíamos seguir, ou então, esse produto é prejudicial para a saúde. Então, nós temos essas duas possibilidades que nos auxiliam para que nós possamos identificar corretamente o uso ou não da crase. Então, esse produto é prejudicial para a saúde ou para o desenvolvimento, ou é prejudicial ao desenvolvimento, enfim. Na letra H,
Começou a ventar logo que chegamos à fazenda. Começou a ventar. Esse a, então, ele não pode aqui ser utilizado com crase, porque nós temos o verbo ventar. Só que abrindo um parênteses em relação à expressão chegamos à fazenda. Então, aqui, a palavra fazenda é uma palavra feminina. Então, nesse caso, nós devemos utilizar a crase. Poderíamos muito bem trocar a palavra fazenda por sítio. Chegamos ao sítio. Então, como aqui é possível nós utilizarmos o ao antes de sítio, antes da palavra feminina, nós utilizamos então a crase. Na letra I, faça seus deveres a lápis. Lápis é uma palavra masculina, portanto, então, não é possível o uso da crase. Na letra J, ele ainda se veste à moda antiga. Então, essa expressão, ela também leva a indicação da crase. Na letra K, dizem que ele foi morto a tiros durante a fuga. O que nós temos aqui é uma expressão que é genérica, né? Então, por essa razão, também não se deve utilizar a crase. Dizem que ele foi morto a tiros durante a fuga. Na letra L, suas palavras ecoavam uma a uma no salão. Novamente, o que nós temos aqui é uma composição em que as palavras estão repetidas, uma a uma. Então, nesse caso, também não se deve utilizar a crase. Aqui nós temos ainda, ele dedicou-se à pintura. Então, aqui, pintura é o termo que é feminino. Então, nesse caso, se nós quisermos trocar, ele dedicou-se ao teatro. Então, antes da forma feminina, nós utilizamos a crase. Na letra N, gosto de assistir a filmes de aventura. Então, aqui nós temos a expressão filmes de aventura como uma expressão genérica. Então, aqui nós não podemos utilizar a crase. Na O, a reunião foi a portas fechadas. Também aqui o que nós temos é uma expressão genérica, portanto, o a também não deve ser utilizado com um acento indicativo da crase. Na letra P, chegaram a São Paulo os novos embaixadores. E aqui, seguindo o raciocínio, voltaram da São Paulo ou voltaram de São Paulo? A forma correta é voltaram de São Paulo. Portanto, quando nós utilizamos a forma chegaram a São Paulo, não leva a crase. Então, fica chegaram a São Paulo os novos embaixadores e o a sem a indicação da crase. Temos ainda, não conseguindo fazer o trabalho, recorreu à tia. Então, aqui, a palavra tia é uma palavra feminina. Então, nós poderíamos muito bem aqui trocar por tio. Não conseguindo fazer o trabalho, recorreu ao tio. E isso significa que antes da palavra feminina nós temos a indicação da crase. Letra R, fique à vontade. O que nós temos ali é uma locução. E, por ser uma locução adverbial aqui, nós temos a indicação da crase. Na letra S, o jantar será servido às 9 horas. Então, novamente, a indicação do horário, sempre com a utilização da crase. Na letra T, à medida que o tempo passa, a situação se agrava. Então, aqui, a expressão à medida que, ela também configura-se como uma locução e ela sempre precisa da crase. Então, à medida que o tempo passa, a situação se agrava. Na letra U, ele andou a pé durante toda a tarde. Aqui, como a palavra pé é uma palavra
que é masculina, também precisa da crase. Então, a forma correta é: ele andou a pé durante toda a tarde e sem o acento indicativo da crase. Ainda nós temos aqui, das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase. Assinale-a. Na letra A, devemos aliar a teoria à prática. Na B, daqui a 2 semanas ele estará de volta. C, propuseram-se a discutir em voz alta. D, dia a dia a empresa foi crescendo. E a letra E, ele parecia entregue a tristes cogitações. Então, aqui, a que está correta é a letra A. Devemos aliar a teoria à prática. Na letra B, então, aqui nós temos daqui a 2 semanas. Esse A, então, ele não deve receber a crase. Na letra C, puseram-se a discutir. Então, também na frente de verbo também não é possível. Na letra D, entre expressões repetidas também não. E na letra E, está aqui na frente de uma expressão genérica. Então, não é possível também. A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é: na letra A, tais informações são iguais às que recebi ontem. Letra B, perdi uma caneta semelhante à sua. C, a construção da casa obedece às especificações da prefeitura. Letra D, o remédio devia ser ingerido gota a gota e não de uma só vez. A letra E, não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Então, aqui está correta na primeira, a segunda também, a terceira também, e a que não procede é a letra D, o remédio devia ser ingerido gota a gota, entre palavras repetidas. Na letra E, aqui, por mais que nós tenhamos aqui a expressão irmão, que é uma expressão masculina, está subentendido que é referente à palavra operação, que é a palavra feminina. Então, por essa razão é que é correto o uso da crase nesse caso. A tarefa da aula de hoje: ler o texto da página 202 e responder às atividades das páginas 203 e também da página 204. E por hoje é só. Até a próxima aula.